Boa noite. Sejam bem-vindos para este reinício, um novo recomeço. Já diz, né? Recomeço não precisa dizer novo recomeço, não fica redundante, né? Novo fica redundante. Então, esse recomeço e vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos. E hoje, para variar, a gente dá uma puxadinha também de orelha, né? Para nós que estamos precisando. Então, vamos lá. Antes, eu também já estou passando isso também pela internet, né? Então, que sejam bem-vindos, o pessoal que está nos ouvindo lá de casa, aqui do Recomeço. E hoje caiu uma lição interessante. Não sei para quem vai servir, mas que pode ajudar. Para receber alta. Aqueles que estão, né, meio capenga ali, né? Acho que a gente tem que receber alta todo dia, viu? Eu acho que na cama, né? Cada dia é um desafio para todos nós, não é? Então vamos lá ver o que diz aqui o nosso amigo aqui. A vida não é 100% negócio sério. A alegria e a brincadeira despreocupada também nos ajudam na cura. Olhando nossa situação a partir de ângulo diferente, conseguimos dissipar a nuvem de desespero que às vezes paira sobre nossa cabeça. Mas é exatamente, né? Se nós não estivermos bem e potencializarmos o momento que nós estamos, né, com aquela pequena dificuldade, aquilo se torna um monstro para nós. Aí bate tudo quanto é problema, dores e pensamentos negativos, e às vezes uma brincadeira, um sorriso, mudando um pouco aquele momento, nos faz bem. Você que trabalha com saúde sabe disso tão quanto, né? O quanto é importante manter o equilíbrio, a alegria, às vezes nos hospitais, onde realmente ali temos uma situação um pouco mais complicada, e os técnicos, os enfermeiros são pessoas importantíssimas. Você já pensou se ele chega lá ele sai de casa com aquele problemaço da casa dele, chega lá no hospital e o pessoal vai falar bom dia para você, você vai falar por que bom dia? Já pensou? Então, a importância que nós temos também de ter os papéis da gente. Papel, né, dentro de casa, fora de casa, nos ambientes públicos. Então a gente tem que, né, e levar, às vezes, uma simpatia, um sorriso, um aperto, um abraço. Quem está ali, né, principalmente num momento difícil no hospital, um abraço faz um bem tremendo. Além de transmitir a nossa energia boa, positiva, né, aquilo faz com que a pessoa reaja, não é? Então, vamos lá. Se você está acamado, pense nisso com atenção. A irritação somente agrava as enfermidades. Não precisamos estar lá no hospital e nem estar, né, moribundo em cima de uma cama. Mas a gente começa, num período, a ter um pouco mais de problemas, né? Dói a joanete, dói o cotovelo, dói a ponta da orelha, não dói às vezes em quando? O nariz, alguém tem dor no nariz? Não, né? Mas a gente sempre tem algumas dores ali, né, no nosso corpo. E se a gente for concentrar, se a gente ficar ali naquele momento e ficar potencializando, a coisa piora, né? Então, a irritação somente vai agravar a enfermidade. O medo aprisiona a sua força interna de cura. Vamos lá. Quem tem medo da doença? Todos nós temos medo. Quem tem medo de desencanar? Eu também tenho, né? Todos nós temos medo daquilo que a gente não sabe, do desconhecido. Apesar da gente estudar, apesar da gente estar aprendendo, evoluindo, né? Mas na pele de cada um é o que a gente realmente vai sentir e onde cada um de nós vai colocar em prática aquilo que aprendeu. Mas sempre fica ali um fantasminha ali do nosso lado, né?
Então a gente tem que, nesses instantes, mudar essa situação para que aquilo se torne um pouco melhor. E se eu for ficar com medo daquilo que eu estou passando, vai piorar mais ainda. Vai mudar alguma coisa de melhoria ou pioria, de piora na minha situação? Não vai. Então, deixa a coisa acontecer. Lógico, temos que nos tratar, temos que nos preocupar e nos cuidar. Mas se eu ficar ali preocupado demais, eu vou complicar mais ainda a minha situação. Eu espero um dia que tiver, né, nessa situação eu lembrar das minhas palavras, porque não é fácil não. Mas nós temos que aprender, não tem jeito. A descrença enfraquece o poder dos remédios. A descrença. Eu já falei aqui, né? Às vezes a gente vai pôr um comprimido na boca, né? A gente fala, puxa, eu vou ter que tomar essa porcaria de novo. Esse bendito desse remédio que eu já estou colocando uma energia tão negativa no remédio que ele vai me fazer mal. Não vai ter jeito. Então eu preciso, né, da medida do possível, acreditar que aquele medicamento, a hora que ele adentra ao nosso corpo físico, ele possa tratar das minhas doenças, né? Como nós falamos da água, lembra que a gente falou da água? A importância que tem a água dentro do nosso organismo, que ela nos cura, que ela nos trata, né? Ela é a mesma coisa. Os alimentos que a gente ingere não são importantes? São vitaminas, vegetais, cereais, enfim, carnes, que a gente nós estamos colocando aqui para dentro do nosso corpo. É um ato até meio esquisito, se você for analisar, mas é um ato de nós estarmos nos alimentando para nós nos sustentarmos, para que as energias que estão ao nosso redor nos ajudem a nos mantermos firmes. Você também trabalha com a parte hospitalar também. E o quanto é importante tudo isso, né? Esse tipo de reação, de movimento que a gente faz dentro de um hospital. É importante. Eu lembro uma vez que eu fui fazer num hospital, fui fazer o reiki numa senhora, né? Que estava precisando. E do lado tinha uma senhorinha ali sozinha, tal, não sei o quê. E eu terminei de fazer na pessoa que eu conhecia, né? E perguntei, senhora aceita? Eu estava para querer te perguntar se você poderia fazer o mesmo, porque isso só de te ouvir já faz um bem tão gostoso. E não precisa ser um reiki, pode ser uma oração, pode ser até você pegar na mão da pessoa no hospital ou em qualquer lugar. E naquele instante você já está transmitindo para ela uma boa energia. Não é? Olha o quanto nós estamos, né, envolvidos com essa questão de energia. É importante, a medicina é importantíssima, mas as questões, né, das energias são também muito importantes, nos ajudam, né, a nós nos equilibrarmos e nós reagirmos para alcançarmos um processo estável. Tem mais um fantasma aqui. Você está encarnado ou desencarnado? Ainda encarnado. Aí, eu estou falando, hoje é dia. Hoje é dia da gente estar vendo um monte de gente aqui. Eu estou perguntando porque, olha, fazia tempo que você não via também, né? Mas vamos lá. O pessimismo cerra as portas para qualquer auxílio espiritual que venha ali prestar. Então, ó dor, ó vida, ó azar, né? Lembra do desenho lá? Ele vivia, né, colocando isso, mas estava tudo errado. Então, se nós colocarmos o pessimismo para dentro de nós, acabou. A gente não vai conseguir alcançar os objetivos, melhorar, evoluir, enfim, fazer aquilo que a gente precisa. Olha, diz que nós usamos apenas 1% do poder da nossa mente. Se nós conseguíssemos colocar 1,5%, subir na escala e colocar nos nossos pensamentos isso que a gente está falando, o otimismo, as reações que nos faz bem,
nós conseguiríamos viver muito melhores do que estamos hoje, e sem muitos dos medicamentos que às vezes nós somos obrigados a tomar. A revolta afasta a simpatia das pessoas encarregadas de lhe oferecerem amparo. Quantas pessoas você foi lá atender, a pessoa te recebe a pedrada? Pedrada, né? Infelizmente, você vê como é que nós somos, né? Infelizmente, estamos precisando de ajuda. E eu vejo os enfermeiros uma profissão assim muito mais importante, muito mais, não importante, mas mais atenciosa com os pacientes do que os próprios médicos. Os médicos, eles vão lá, prescrevem e tal, mas o trabalho duro lá, quem vai fazer? Os enfermeiros. E eles têm que, inclusive, na medida do possível, suportar o mau humor dos doentes, dos pacientes. Olha só, você está lá querendo ajudar, né? E a pessoa, infelizmente, não quer, né? Às vezes, então a revolta, né? Então é outro momento. Se a gente estiver ali num momento difícil, não vamos brigar com o enfermeiro, né? Não tem. O desespero é porta aberta às novas doenças. O desespero. A tristeza faz abater o ânimo de suas células. Você vendo que vai até as nossas células, vai os nossos pensamentos, os sentimentos de tristeza, abate, né? Todo o processo de hormônio que nós temos, de energia no nosso corpo físico, nos abate. Por pior que lhe pareça, a situação aguente firme. Por pior que lhe pareça, a situação aguenta firme ainda. Saiba que qualquer prognóstico de cura passa necessariamente por uma mudança positiva dos seus humores. Olha só, né? Então, tudo que a gente queira ali vai passar, vai depender do meu humor, de como eu vou receber aquilo. Mas eu acho que não é só na doença, sabe? É em tudo na vida. Se você se posiciona mal-humorado, né, perante alguém, quem quer que seja, você espanta, você cria, você joga, faz um jogo lá de energia negativa para a pessoa, em qualquer situação. Aqui nós estamos falando, tudo bem, da parte que a gente precisa melhorar, mas eu acho que cabe em todos os momentos da vida, em qualquer que for a situação, no trabalho, no transporte público, na família principalmente, com o tato com os filhos, com os parentes, e olha, com os parentes é pior ainda. Com a parte do parentesco é onde realmente a gente tem mais problemas, né? O apóstolo Paulo recomenda que sejamos transformados pela renovação das nossas mentes. A doença quer provocar exatamente isso, uma renovação da sua maneira de entender o mundo. Os dias em um leito podem ser excelentes para esse propósito. Se a gente lê isso, vai falar, pô, essa pessoa aqui está doida, né? Mas é mesmo. Mas é quando nós adoecemos que a gente repensa em tudo aquilo que a gente cometeu de certo, que é errado. A gente faz uma retrospectiva dos nossos certos e dos nossos erros e dos nossos acertos, né? Então, quando a gente está ali num processo acamado e tudo mais, bate ali, vem, né? Começa a reagir todos os pensamentos, aquilo vai, e é quando nós, por incrível que pareça, a gente fala, por que eu estou, o que eu fiz, por que eu estou chegando aqui nesse ponto, se eu poderia muito bem evitar tudo isso que eu estou fazendo aqui, né? Por muitos casos. Eu repenso muito. E quando eu entro nessa fase de repensar, o que eu estou fazendo? Recuperando o meu corpo físico. Você está fazendo uma reação contrária às questões negativas.
Você não quer sair logo da cama? Então comece mudando um pouquinho o seu humor. Seja mais gentil com as pessoas à sua volta, brinque com os enfermeiros, seja simpático com as visitas e tente ao menos um sorriso. O belo sorriso. Não é? Um sorriso. Não é? Como é bom dar um sorriso. Cultive a esperança, pois suas células são como soldados que obedecem ao comando da sua mente. Quem abandona a esperança, abandona também a saúde. Esperança, né? Aquele sentimento que, acho que isso nós temos que estar com ele sempre reativado no nosso eu, né? Esperança de melhorar, esperança de alcançar, esperança de vencer, esperança de superar, é de tudo, superações que a gente tem na vida, e não importa a idade que nós estejamos vivendo aqui no planeta, o período, né, que a gente esteja aqui, a esperança, ela cabe em todos os momentos. A esperança de um bom emprego, a esperança de ganhar na loteria esportiva, na loteria, tem esperança para tudo quanto é jeito, né? Quanta esperança, né? Ganhar na loteria, né? Eu falei a loteria esportiva, né? Não tem mais a loteria esportiva, né? Eu falei uma coisa aqui que eu me dedurei, né? Mas a loteria esportiva era dos 13 lá, não era? Mas ainda tem, acho que tem, eu não sei mais. A loteria aí, eu também não jogo mais, então. Mas é sempre uma esperança, né? Da gente ter algo diferente, melhor. E a gente começa a fazer promessa. Se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar a Casa Recomeço. Né? Mas se ganhar, só se ganhar na loteria. Se não ganhar na loteria, esquece que não vai ter ajuda não. Né? Mas enfim, e a esperança de nós melhorarmos, de nós alcançarmos a nossa plenitude física, de nós recuperarmos. É importante movimentar as células do modo positivo, reagir às questões negativas de forma positiva. Né? Mudemos a percepção da situação, procuremos extrair os aspectos positivos que a enfermidade nos trouxe. Fiquei doente, o que de bom eu posso extrair daqueles momentos que lá eu estive acamado, ou com aquele problema? É repensar, será que eu fiz algo errado, dormi menos, fumei demais, bebi menos, briguei demais, né? Aonde foi que eu consegui bater para conseguir chegar no onde eu estou hoje? Então é o que ele fala aqui, né? Olha, mudemos a percepção da situação, procuremos extrair os aspectos positivos que a enfermidade nos trouxe. Eles existem sim, basta ter boa vontade para encontrá-los. Não sejamos tão ranzinzas, a saúde corre dos birrentos. A saúde corre dos birrentos. Não levemos tão a sério a doença, não fiquemos tão ligados a bulas, exames e sintomas, tampouco aos prognósticos sombrios dos médicos. Saibamos que Deus tem estradas para você, os médicos não encontram mais caminhos. Desculpa, eu vou ler de novo. Não levemos tão sério a doença, não fiquemos tão ligados a bulas, exames e sintomas, tampouco aos prognósticos sombrios dos médicos. Saibamos que Deus tem estradas para você onde os médicos não encontram mais caminhos. Já está um pouquinho melhor, não é mesmo? Já está um pouquinho melhor, não é mesmo? Então, eu conheço várias pessoas, né, que hoje se automedicam pela internet. E a internet, ela não mede esforços para te colocar alguns sintomas, né? E as pessoas muitas vezes vão se automedicar na internet. A doença, o que eu tenho, como que é. E se você for ler às vezes o que está lá, os sintomas que você relata, você fala, pronto, já estou com o pé na cova. Aí é pior ainda, poxa, aí você acaba de se afundar mais ainda, né? É importante a gente conhecer um tipo de doença, talvez, que você, mas não ficar, eu estou com dor na Joanete, poxa, então eu vou ver vou no Google ou vivo nos médicos, né? Eu repito,
A medicina, os médicos são importantíssimos, mas se nós também não fizermos a nossa parte, os médicos não vão conseguir chegar no nosso bem-estar. É fato. Eles não são deuses, são pessoas que estudaram, se aprofundaram e conhecem bem os nossos sintomas. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos nos preparar, nos cuidarmos. Para quê? Para que a gente tenha um feedback, um resultado melhor quando realmente precisarmos do médico. E não ficarmos só nas bulas lá, né? Ouvindo e lendo as bulas, porque se você ler uma bula hoje de um medicamento, você não toma o medicamento. Você não toma, porque começa a ter os contra, as efeitos colaterais. Senão você fala, nossa senhora. Se olhar a reação diversa de pirona, aí você vê no medicamento lá, né, e começa. Isso serve para isso. Pô, mas como é que o remédio vai cair no meu estômago e vai começar a ir para tudo quanto é canto lá, né? A gente começa a ter dificuldades, dúvidas daquilo que a gente acaba se desesperando muitas vezes. Então, precisamos ser ponderados. Nada em exagero. É bom dar uma lida? Sim, mas não ficar ali, né, muito apegado ali ao que está escrito lá. Tá certo? O que é o nosso palestrante? A encarnada. A encarnada. A encarnada. Mas eu vi que achei para ser. Vai ser a primeira vez então que você vai fazer. Não. Ixi. Fui eu aquela vez que o microfone estava desligado, você falou que o problema então, se perdoe então, sabe? Eu já estou. Não estou, não vou falar o que eu não estou. Me perdoe que eu não lembrei mesmo. Mas é isso, gente. Que a lição que a gente tem, né? E aqui ele faz no refrão: saibamos que Deus tem estradas para você onde os médicos não encontram mais caminhos. Quantas doenças foram superadas, né? Médicos desenganaram quantas pessoas e através da fé, da força da pessoa, a pessoa reage, né? Muito bom, então vamos lá. Mais uma vez, boa noite àqueles que chegaram agora, né? Estamos aqui na nossa casa Recomeço, reiniciando, né? Mais uma jornada e que todos nós possamos aproveitar esses momentos que aqui estamos e vamos permanecer nos nossos tratamentos, nas nossas lições, nos puxões de orelha, enfim, tudo aquilo que nos faz bem, que nos traz algo que possa encher os nossos corações e à medida que a gente retorna para as nossas casas, estejamos, né, melhores do que aqui, né, muitas vezes chegamos. Então, que nossa casa ela possa ter bastante sustentação, bastante vibração boa, né, energia boa, para receber todos nós, né? Quem de nós aqui não adentra com um pequeno probleminha? Todos nós, cada um tem o seu ali, né? E a espiritualidade que tem que segurar as pontas, né? E nós somos responsáveis, né, por manter essa equipe espiritual, nós que somos tarefeiros e os assistidos, de manter o equilíbrio de uma casa. Porque se perde o equilíbrio, tchau casa espírita, vai embora. Então, que a gente possa, né, sempre estar agradecido por ter um canto como esse para nós nos recuperarmos, nos apoiarmos e nos fortalecermos. Tá bom? E antes eu peço por gentileza que a gente possa desligar os celulares. A gente tem um programa aqui na casa de doação de alimentos não perecíveis para 30 famílias, né? E a gente sempre pede essa ajuda para colaborar, né? Porque as pessoas todo mês precisam comer. E a gente tem abastecido. Sai uma, entra outra. Olha como é bacana, né? Existem pessoas que durante um período estavam muito necessitadas. Aí o marido arrumou um emprego, a esposa começou a trabalhar. Olha, não preciso mais. Passa para uma outra pessoa. Isso é incrível, a gente ainda acredita no ser humano. De que da honestidade da pessoa. Então, tem aquele que entra, tem que sai, mas a maioria é porque já conseguiu se estabilizar e conseguiu uma condição melhor e prefere passar a cesta para uma outra pessoa que esteja com mais dificuldades.
Então, mas enfim, nós aqui agradecemos a todos que ajudam, né, todos vocês, por ter nos ajudado e ter mantido essas cestas todo mês. A gente tem um bazar que nos ajuda também nesta casa, né, também a casa precisa de condições financeiras, porque senão não fica de pé, né? Tem que ter condições financeiras. Então a gente também promove alguns eventos e o bazar é um dos que realmente nos ajudam muito. Temos uma biblioteca que são de livros doados, né? Livros que estão lá à disposição de todos, aqueles que quiserem se aprofundar nos estudos. Falando em estudos, as nossas aulas vão iniciar agora no início de fevereiro. Então, para aqueles que ainda não se inscreveram, não criaram coragem, né, de iniciar um estudo da doutrina kardecista, né, dos livros que nós estudamos, é um momento oportuno, porque a gente tem um momento que a gente abre as inscrições e fecha, né, porque tem um período também para a gente receber os novos alunos. Quem estiver interessado, procure na secretaria, na nossa secretaria, se inscrevam. As aulas são ministradas pela internet, não precisa sair de casa. Alguma coisa a pandemia ajudou a gente, né? Então aprendemos a estudar pela internet. Então, quem tiver oportunidade, não perca esta oportunidade de se aprofundar nos estudos. Ajuda muito, né? A gente acha que a gente só, às vezes, né, sabe muito, mas não sabe nada. E quanto mais você estuda, mais aprende, você vê que cada vez as coisas ficam mais claras, e você também vai deparar com outras que você fala, puxa vida, como é incrível, né, o mundo espiritual, a vida após a morte, o que nós estamos fazendo aqui, qual o nosso destino, por que estamos aqui. São respostas assim que a gente encontra, que ajuda muito a nos fortalecermos, inclusive. Então não esqueçam, né? Quem tiver oportunidade de estudar, né? Vamos lá, vamos estudar. Também temos um programa de doação de lãs, que são aqueles quadradinhos que a gente faz, né? Que a gente faz as doações nos hospitais. E a gente nunca esquece de falar do Evangelho no Lar. Quem não fez, não sabe, também tem um roteiro na secretaria, né, de como fazer. É uma vez por semana, no máximo 20 minutos, no mesmo dia e no mesmo horário, né? Por que tem que ser no mesmo dia e no mesmo horário? Porque tem lá os mentores, né? Tem o tutor da casa, né? O protetor, que se prepara já no dia e hora para estar presente lá no dia que for fazer o Evangelho. O Evangelho é a limpeza, a harmonia que a gente faz no nosso lar, que junta com o que a gente vem buscar na casa espírita, né? Toma um passe e ali dá continuidade. Não esqueça do Evangelho no Lar, que é importante, tá bom? Então vamos lá. Então vamos nos colocando numa condição bem gostosa, né? Cruzando os braços, as pernas, os músculos faciais do ombro, da coluna, deixar bem tranquilo, para que a gente possa fazer aquele colóquio bem gostoso com a espiritualidade, com os benfeitores desta casa, que já se posicionaram desde o início desta segunda-feira para nos receber. E nós precisamos nos ligarmos com eles, através dos nossos pensamentos e das nossas necessidades, das nossas súplicas, abrir os nossos corações para esses irmãos que levarão até o nosso Pai aquilo que realmente precisamos e, se for permitido, alcançarmos as nossas necessidades. E é um momento onde a gente faz uma corrente muito gostosa de energia, de luz, que pode envolver e envolve aqueles que não estão presentes aqui na nossa casa, os nossos familiares, aqueles que estão nas ruas, nos hospitais. O nosso desejo é que esta corrente de luz alcance da mesma forma todos esses que se ligam em prece, em pensamentos, em fé, para receber a cura, o fortalecimento, aquilo que a gente vem buscar de bom para nós. E que possamos da mesma forma vibrar por este planeta que passa
ainda por momentos difíceis de guerra, né? de nós estarmos vivenciando esses entraves, que a gente possa, através dos nossos pensamentos, da nossa oração, chegar até esses governantes, dirigentes, que eles possam, né, amenizar, que possam compreender, entender a situação daquele outro que às vezes está precisando de ajuda, e que tirar a vida de alguém hoje já não é mais o caminho que Jesus nos ensinou. E assim, Pai, nós nos ajoelhamos perante de Ti a este momento para dizer-te: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Se eu não lembrei dela, não lembro menos ainda do nome dela, né? Então, Francine, me perdoe, Francine. Seja bem-vinda, que a sua palestra nos enche os nossos corações e que você possa também, no final, fazer o encerramento. Obrigada. Você quer colocar o microfone? Com certeza, senão eu vou levar lá para o fundão, já viu todo mundo ouvir lá o que eu vou falar. Tá ligado agora? Tá. Uma boa noite para todos. Olá, gente, boa noite. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Sempre aceito com muito carinho o convite da palestra, porque eu sempre comento, primeiro para mim, e aí tendo a oportunidade de compartilhar com todos. E aí, quando eu conversei com a Cris, sempre falei: Cris, quer um tema? Tem um tema? Vocês querem um tema? E sempre fala: não, deixa à vontade, vê no seu coração. Eu falo: ah, tudo bem. E aí me veio para falar sobre o Evangelho no Lar. E qual foi a última coisa que foi falada aqui? Foi sobre o Evangelho no Lar. Quando começamos a frequentar uma casa espírita, uma casa de oração, é muito comum falar o Evangelho no Lar, o Evangelho no Lar, fazer o Evangelho no Lar. E assim, não é pouco comum, não é, né, pouco, aliás, bem comum as pessoas falarem assim: mas como que é o Evangelho no Lar? O que eu tenho que fazer o Evangelho no Lar? Porque vocês estão aqui recebendo o Evangelho para poder passar pelo tratamento e depois ir para a casa de vocês. E aí assim, como que eu faço o Evangelho na minha casa? Como que eu faço o Evangelho na minha casa? Então assim, falar também da importância e como se faz o Evangelho, eu acho que seria bacana a gente poder compartilhar hoje. Aqueles que já fazem, por favor, não entendam: ah, estou fazendo errado então. Não é isso. Vou dar um direcionamento e também falar pela importância de fazer o Evangelho. Então, algumas ordens não faz a diferença do viaduto. O que eu quero dizer? Tem pessoas que gostam de primeiro fazer uma leitura de um livro de abertura, como esse, e tem vários livros. Faz primeiro a leitura, medita sobre o que leu e depois faz a oração. Ou tem gente que prefere ao contrário, faz primeiro a oração e depois faz a leitura. Nessa questão, gente, não faz o A com Crá. Por quê? Porque é o começo, é o início do Evangelho, de nós nos conectarmos inicialmente com a Palavra de Deus. E aí, quando a gente já lê algo, a gente já, com foco naquilo, falando cada palavra, prestando atenção e comentando sobre o que foi dito, já é uma forma de eu fazer a minha ligação com Deus. Da mesma forma em uma oração. Então, ou seja, fazendo a oração primeiro ou a leitura do livro, não tem importância.
O que de fato é importante é fazer o Evangelho segundo o Espiritismo por último. Esse nosso amiguinho aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho. E eu, particularmente em casa, eu faço junto o Livro dos Espíritos. Por quê? O Evangelho, ele fala como se diz, né? O Evangelho. Ele parte com partes da Bíblia, do Novo Testamento. Ele tem partes do Novo Testamento, aonde se fala das parábolas de Jesus, não são todas, são algumas. E aqui os Espíritos depois explicam estas passagens que se fala das parábolas. O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação, ele é um livro de perguntas e respostas. Então ele é um livro mais objetivo, não quer dizer que a gente também vai entender tudo de primeira vez, de primeiro momento. Precisamos, né, ao longo da nossa jornada, demandar tempo, dedicação, paciência. E ambos os livros, eles podem ser lidos tanto em ordem quanto de forma aleatória. Eu já fiz das duas formas, tanto por ordem quanto forma aleatória. Aleatória que você abre, né, de forma aleatória. Gente, é assim, batata. Aquilo que você está passando por aquele momento, o Evangelho sempre fecha naquela dúvida, naquela dor, naquele sofrimento, naquele apego. E aí o Livro dos Espíritos eu gosto de fazer porque nós temos muitas dúvidas, não é? Nós temos muitas dúvidas. E o Livro dos Espíritos corrobora, porque dentro do Livro dos Espíritos ele tem 4 livros. Então, como ele foi o primeiro livro a ser psicografado, então os outros livros da codificação, ele está aqui. É que os outros 4 livros foi destrinchado, digamos assim, né? Então o Livro dos Espíritos foi o primeiro e depois os outros 4 livros, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno, ele está aqui de uma forma mais reduzida e aqui depois foram destrinchados. Mas veja, como eu falei, o Evangelho fica por último. Então, ou seja, faça a sua oração ou a leitura do livro primeiro. Se você for inserir o Livro dos Espíritos, primeiro o Livro dos Espíritos e por último o Evangelho. Não precisa ler muito, porque tem algumas passagens do Evangelho que dá 2, 3 páginas. Então, não precisa ser muito, pode ser um parágrafo, a mesma coisa do Livro dos Espíritos. Tem item que é bem curtinho. Agora tem outros também que tem umas 20 perguntas. E você fala, nossa, até que horas que eu vou ficar aqui lendo, né? E não é esse o objetivo. O objetivo não é quantidade. O Evangelho no Lar é uma questão de qualidade. É um tempo de qualidade. É um tempo de uma conexão. É um tempo de acolhimento, de esclarecimento, de limpeza, de proteção para nós e para a nossa casa. Então, o Evangelho no Lar, ele é muito importante porque a gente comentou aqui, né, que vocês estavam ouvindo aqui a abertura falando sobre energia. Então, seja, tudo é energia. Tudo é energia. Então, seja, da mesma forma que tem as bases materiais e as bases espirituais da casa de oração, daqui do Fraternal Recomeço, também tem as nossas casas. As nossas casas também têm a parte espiritual energética e a parte física. A parte física nós vamos lá, lavamos, limpamos, enxugamos, tiramos o pó. E o Evangelho no Lar, ele funciona como uma limpeza energética dos ambientes. Então, durante o Evangelho, eu posso pedir para fazer a limpeza do lar, a limpeza da casa. Não chama ninguém, tá, gente? Por favor, não chama ninguém. Não é. O objetivo do Evangelho no Lar é o autoesclarecimento. É para a minha reforma íntima. É para eu compreender melhor o que Jesus falou. É para eu compreender melhor as coisas que acontecem na vida. É para isso que é o Evangelho no Lar. E para essa proteção. Então, assim, para nós entendermos melhor sobre essa questão da energia, eu gosto de dar sempre o exemplo da rádio. Não sei se eu falei aqui na última palestra, que tem o AM e o FM. Então, ou seja, o AM toca no AM, o FM toca no FM. Alguma rádio do FM eu vou achar na AM? Não. E da AM no FM? Não. Energia
espiritual, positivo e negativo, do que a gente atrai, dos nossos pensamentos, é a mesma coisa do Evangelho no nosso lar. Então, o Evangelho no nosso lar, ele também corrobora com a limpeza e com a proteção do nosso lar, favorecendo somente a entrada de espíritos mais elevados. E corrobora com não entrar aqueles espíritos menos favorecidos por conta da energia. Não vai conseguir passar pela barreira energética de proteção. Mas assim, não é só, fiz hoje e aí depois eu lembro daqui 3 meses, aí eu lembro depois quando eu venho na casa. Não, é uma disciplina. É uma disciplina. Por isso que foi falado uma vez na semana, naquele dia e naquele horário. Por que naquele dia e naquele horário? De fato, a espiritualidade, gente, ela tem trabalho para fazer, né? A gente pode não ter, a gente pode não querer, mas eles, gente, eles não param. Eles não param. Então, ou seja, naquele dia, naquele horário, escolha você o dia. Escolha você. Olha como a espiritualidade é boa, gente. Ela não chega e fala assim, tem que ser na quarta-feira, 8 horas da noite. Não, você vai ser na terça, você vai ser na quinta. Não. Você escolhe o seu dia e você escolhe o seu horário. E aí é ter a disciplina, a determinação, a força de vontade de fazer naquele dia e naquela hora. Porque tem dia que a gente não quer nem sair da cama. Aí tem dia que a gente está com energia para fazer tudo. Aí naquele dia que você não quer nem sair da cama, você fala, não, hoje eu não vou fazer. Hoje eu não quero, deixa para amanhã. Aí naquele dia que você está com energia para fazer tudo, aí você fala, não, deixa que eu quero fazer aquilo outro. Não. É um compromisso com a espiritualidade, mas primeiro é um compromisso comigo. Eu assumi esse compromisso. A espiritualidade não impõe isso para mim. A espiritualidade não impõe. A espiritualidade convida. A espiritualidade convida. E eu que aceitei o convite. Se sou eu que aceitei o convite, quem que tem que honrar o convite? Sou eu. Porque eles nunca falham com a parte deles. Quem sempre falha, sou eu com a minha parte. Eles nunca falham com a parte deles. E aí naquele dia, naquele horário. Por exemplo, mas eu trabalho plantão. Segunda-feira eu trabalho, na outra segunda-feira eu não trabalho. A espiritualidade já sabe disso. Então, ou seja, o dia que você trabalha na segunda, faz na terça. O dia que você não trabalha na segunda, faz na segunda. Conversa com a espiritualidade. Ela já sabe. Ela está ciente. Eles sabem além. Eles vêm à frente. Antes, muito antes de nós. Então, eles já sabem. E eles têm todo esse carinho. Eles têm todo esse acolhimento para falar, tudo bem, querida, é o dia que você pode? Então tudo bem, na segunda você trabalha, faz na terça. Aí na segunda que você não trabalha, então faz na segunda, ou faz na quarta. E manter a disciplina. Eu vou viajar. Tá tudo certo também. Espiritualidade, semana que vem eu vou tirar uma semana de férias, ou eu vou visitar minha mãe, eu vou visitar meu filho. Não estarei aqui. Espiritualidade, aqui não estarei, agradeço a sua compreensão. Na semana seguinte volta, ou leva o seu evangelho, faz você no cantinho onde você puder estar, faça lá. Temos opções. Poxa, tenho um problema de visão, não consigo ver. Pede para alguém colocar no áudio para você. Hoje não tem internet que a gente acha tudo, por vezes nem o que a gente quer e o que a gente gosta. Então, procura lá o evangelho no lar, ouve 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos, ouvindo sobre as parábolas, explicando. Tem uma revista espírita online que eu gosto muito, que chama O Consolador. Depois, se quiser, eu passo. E aí, quiser, não sei se vocês têm, que tem o grupo de estudos, enfim. Lá tem todas as obras básicas digitais. Lá tem diversos livros do Chico Xavier e muitas outras obras publicadas espíritas, tudo online, de graça. Tudo online, de graça. Então, é muito bacana. E tem o jornal O Imortal. Gente, hoje também a gente encontra essa facilidade. Muito, muito bom para nós termos esse acesso. E aí, essa questão energética, como eu comentei, é a disciplina. E conforme, sabe o tijolinho que a gente vai colocando na parede? Então imagina que essa parede aqui, ela nem sempre existiu. Uma vez ela estava no chão. E aí, vou colocando o tijolinho.
fui colocando tijolinho, fui colocando tijolinho, fui colocando tijolinho. Até que ela se fez por inteiro e ela funciona como proteção. É isso que o Evangelho no Lar faz. Cada semana que eu vou fazendo Evangelho no Lar, eu vou colocando um tijolinho de proteção. E ali faz toda a proteção. Só que se eu não cuidar dessa parede, ela não cai. Ela não precisa que vira e mexe, precisa passar uma massa, uma lixa, dar uma tinta. É uma manutenção. Evangelho no Lar é a mesma coisa. Por mais que eu possa, minha casa está protegida, já faço Evangelho no Lar há 6 meses, faço Evangelho no Lar já há 1 ano, não falho, minha casa já está protegida, não preciso mais fazer. Conversa com Deus, gente, é todo dia. O Evangelho que eles estão deixando a gente fazer uma vez na semana. Mas conversa com Deus é todo dia. Não é só quando eu quero, não. É todo dia. E aí, diferente dos medicamentos para o corpo, o Evangelho no Lar não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Pelo contrário. A gente comenta em fazer só uma vez na semana, porque se eu chego para vocês e falo assim, seria tão bom se vocês fizessem todo dia, aí a pessoa fica assim, meu Deus do céu, agora eu vou ter que fazer Evangelho todo dia. É ruim fazer todo dia? Não, é ruim fazer todo dia? Não, é lógico que não, quer dizer, para quem já tá, é outra história, mas para quem, mas é o que eu falo, quem acaba de chegar aqui e fala assim, nossa, agora eu vou ter que fazer Evangelho todo dia. Aí você fala assim, a mulher tá louca, não quer saber minha vida, não sabe do jeito que eu corro o dia inteiro, vou ter que fazer Evangelho todo dia agora? Não. Só estou querendo dizer que não tem contraindicação. Então, ou seja, poxa, estou com algum familiar doente no hospital, passando algum problema financeiro, relacionamento familiar, faz o seu Evangelho do Lar e algum outro dia da semana, em algum outro momento, faz o seu Evangelho dedicado a isso. Não precisa fazer tudo, pode ser só o Evangelho. Faça a sua oração só para se ligar naquele momento com o seu anjo de guarda, com o seu guia. Abre aleatoriamente, lê um parágrafo dedicando esse Evangelho para esse parente que está doente, para essa relação que está complicada, para a pessoa que está desempregado, para o pai. Faça. Não tem contraindicação. Nossa, eu estou passando por um momento tão desafiador, está muito difícil. Aí eu vou falar, faça todos os dias. Lê antes de você dormir. E é tão importante a oração antes de nós dormirmos, porque o que acontece? Passou aquele dia atribulado e tudo mais, vou deitar e vou dormir. Não vejo a hora de eu deitar e dormir. Que condição que eu estou indo deitar e dormir? O que está passando pela minha cabeça? Problema, dificuldade, medo, receio, preconceito, raiva. Como é que vai ser minha noite espiritual? Porque o meu espírito, meu corpo vai descansar, mas meu espírito vai se desprender do meu corpo físico. Para onde é que eu vou nessa energia? Como é que eu vou nessa vibração? Então, se eu ler um parágrafo, gente, antes de dormir e pensar nesse parágrafo, a minha energia já é outra. O meu sono já vai ser outro. Mas é que eu falo, eu compreendo que tem dia que a gente não quer saber de nada. Por isso que, quando Chico, lá atrás, assumiu a responsabilidade e Emmanuel veio ter com ele, Emmanuel virou e falou assim, Chico, 3 regrinhas. E aí Chico pergunta, pode falar? E Emmanuel fala, a primeira, disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira, a gente fica até arrepiado. Por quê? Porque é isso, gente. É isso. Então, tá mais difícil? Lê uma frase. Aquele dia tá mais difícil? Lê uma frase. Não dá o parágrafo? Lê uma frase. Que eu tenho certeza que essa frase vai ser aquilo que precisa naquele dia, naquele momento. E medite sobre aquele parágrafo, aquela frase. Eu tenho uma história do Evangelho no Lar. Estava eu e meu marido e a gente já tinha um filho. E aí, eu tô na lida espírita há mais tempo que meu marido. Então, ou seja, eu já sei mais ou menos, aqui tem essa parte, aqui tem essa parte, não sei o quê. Então, ou seja, eu fico assim, o que vai sair útil, né? Então eu falo assim, não se engane, né? Olhe para o que tem que olhar. E meu marido, não, né? Ainda não tem essa malícia, né?
E ali do Livro dos Espíritos, tem uma parte que fala sobre a pluralidade das existências, das diversas reencarnações que nós passamos. E ali todo Evangelho no Lar, ele puxava a pluralidade das existências. Aí na semana seguinte, pluralidade das existências. Aí eu, que ele precisa saber ou aprender da pluralidade das existências? Que esse raio desse capítulo não para de sair no nosso Evangelho no Lar. Ai, gente, que bobinha que eu sou, né? Fala sério, gente. Aí eu falei, Francine, por favor, olha pra você. O que você precisa entender dessa parte do Evangelho, né? Do Livro dos Espíritos, da pluralidade das existências que você ainda não entendeu, que a espiritualidade está aqui, ó. Aí eu fui meditar. E eu estava numa fase, gente, que eu estava bem raiva mesmo, amargurada com os meus pais. E eu sei que eles não é a primeira encarnação que eles estão os meus pais. E aí eu tava assim, poxa, caramba, né? Ai, meu pai, ai, que saco, ai, minha mãe. Eu tava assim, na próxima vida, quero não, vir filha deles não. Não quero. Então, ou seja, vou continuar na dor, né? Vou continuar na dor. Porque é costume falar, vamos acertar nessa para não vir na próxima junto. Tá no amor? Não, querida, ainda tá na dor. Então quem pensa assim, que do tipo, vamos acertar tudo para não vir na próxima, repensa. Porque o amor é libertação. Então o amor é assim, pode ser que venha, pode ser que não venha. Eu tenho a escolha, eu tenho a liberdade de escolha. Agora, gente, eu juro pra vocês, gente, no momento que eu meditei e falei, tá bom, Senhor, eu vou olhar pra esse pai, pra essa mãe com amor, porque eles me deram o maior presente que alguém poderia dar, que é a vida. E eles deram conta de ser pai e a mãe, porque eles deram conta de ser pai e mãe. E eu como mãe hoje, falo, pô, eu também não estou sendo a mãe que eu dou conta de ser? Então o que eu tenho que ficar julgando o meu pai? Por que eu tenho que ficar julgando a minha mãe? Porque só eles sabem o babado que eles passaram para me criar. Nem eu, que fui criada por eles, eu sei. Nem eu sei. Então eu vou ficar mimadinha, julgando meu pai e minha mãe? Gente, eu juro para vocês, no próximo final de semana não saiu a pluralidade das existências. Então, ou seja, eu estava precisando olhar essa humildade. Olha onde me levou. O tema da pluralidade das existências, para humildade. Falar, dobra o teu orgulho, dobra a tua vaidade. O que você está falando, teu pai e tua mãe? Então, ou seja, um liga o outro, um interliga o outro. Então é importante fazer essa meditação do Evangelho no Lar. Não é só falar, que nem Pai Nosso. A gente pode falar que Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, tá. Mas e tem um poder essas palavras feitas com o coração. Então, ou seja, qual que é a verdadeira oração? Aquela que se faz com o coração. É que Jesus nos ensinou, então a gente tem ela como nossa, sagrado. Mas é o coração, o que está no meu coração. Então, se eu chego para Deus e falo assim, antes de dormir, que meu marido é assim, Pai Nosso, ele já está no céu. Né? Eu já faço Pai Nosso, Credo, Ave Maria, tudo mais, e eu estou lá falando, meu pai, ele já está. Então, ou seja, coitado dele, que se ele não conseguisse terminar o Pai Nosso, não fosse ter uma noite bem, pera lá, né? Então, ou seja, você já fala, Pai Nosso, gratidão pelo dia e dormir, querido, que se dá no teu coração, a sinceridade das palavras, amém, até o dia de amanhã, né? Porque à noite a gente trabalha bastante ainda para aqueles que querem. Para aqueles que querem, o espírito não para. O corpo descansa, mas o espírito encontra o caminho para o trabalho e para o estudo. Então, o Evangelho no Lar, gente, é muito importante realmente fazermos. É importante a sua disciplina, é importante esse comprometimento pessoal. Ah, mas, poxa, em casa sou só eu, ninguém mais quer fazer o Evangelho comigo. Tudo bem, então faça você. Faça você. E tenha a fé e a certeza de que vai ficar protegido o seu lar e sua casa. E as outras pessoas encarnadas que não fazem,
quando elas adentrarem a sua casa, só vai adentrar elas, não vai entrar ninguém que possa estar acompanhando elas da onde elas estejam vindo, seja da onde elas estejam vindo. E também assim, como eu comentei que não tem contraindicação, antes da pandemia, numa outra vida, eu dava aula de inglês, eu tinha uma sala alugada. E aí me veio, faz o evangelho lá, faz o evangelho no seu trabalho. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu escolhi o dia, o horário de eu fazer, naquele dia vinha alguém falando assim, eu queria fazer uma aula experimental, que não sei o que e tal, tudo. Era naquele dia, naquele horário que eu tinha escolhido. Eu falei, tudo bem. Aí eu mudava, senhor, vou fazer o dia evangelho, né, já que eu posso mudar no outro dia, no outro horário e tal. E às vezes passava a semana e eu não conseguia fazer o evangelho lá no meu trabalho. Aí eu falo, mas isso tá errado. Isso não tá certo. Quem que faz a minha agenda? Não sou eu? Não sou eu que dou importância? Eu falei, não, o evangelho vai ser nesse dia, nessa hora. Se vier alguém que quiser, vai ter algum outro dia, alguma outra hora. O meu médico, o dentista, pode ser algum outro dia, outra hora. Gente, foi assim, olha, um descortinar de energia maravilhoso. Então eu faço o evangelho no lar e na época que eu trabalhava lá, eu fazia o evangelho no meu local de trabalho. Então assim, também temos a possibilidade, eu não sei aqui quem eventualmente trabalha no escritório, seja, mas tiver a oportunidade de poder fazer o evangelho, do tipo, não quero, fico com vergonha. Então escolha um outro dia e pensa e mentaliza o evangelho para o seu trabalho, para o seu local de trabalho. Isso também é muito bom. Porque quantas pessoas nós lidamos no dia a dia? Aí vem aquela pessoa e você fala, nossa, ela está carregada. Tá, e você... ela está carregada, tá, tudo certo. Então, vamos fazer uma oração por ela. Aí você fala, não, quero estar com ela do lado. Não, mas você tem que trabalhar com ela. Onde que eu estou sendo cristã? Que eu não estou fazendo nada nem por ela e nem por mim no meu ambiente de trabalho. Se a gente for ver, a gente passa mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa. Aí você fala, mas eu durmo na minha casa. Você dorme, então o espírito não está lá. Você dorme, o espírito sai. Então, de uma forma acordada e consciencial, a gente passa por vezes mais tempo no local de trabalho, em outros locais do que propriamente na nossa casa. Diferente de quando a gente trabalha em casa, ou somos do lar, então, ou seja, é diferente quando já somos aposentados, é diferente. Mas mesmo assim, tem muita importância nisso. E só para fechar, gente, eu estou de olho nas horas. Só para fechar, tem um vídeo da Nete Guimarães, não sei se vocês conhecem a Nete Guimarães, que é uma excelente palestrante espírita, e ela é muito envolvida nessa parte da energia. E ela fala, agora eu acho que são 10 minutos, 10 minutos de notícias ruins que a gente assiste na internet, na TV, 10 minutos, a gente fica mais de 5 horas com aquela energia para o nosso organismo poder melhorar. Agora você multiplica isso. Você nem filtrou os primeiros 10 minutos de notícia ruim, aí você já assistiu outro. Vocês veem a importância que a gente comenta das energias? E tá onde? Tá na nossa escolha. Tá na nossa escolha, no nosso vigiai e orai e na nossa disciplina, na nossa determinação, do nosso bem-querer, do nosso desejo. Está em nós, queridos. Está sempre em nós. Bom, gente, para mim passou bem rapidinho, não sei para vocês, mas para mim passou muito. Mas muito obrigada, foi rápido, não foi? Mas espero que eu tenha sido clara. Se eu não fui clara, eu tenho certeza absoluta que qualquer um dos tarefeiros aqui da casa pode esclarecer melhor para vocês, tá bom? Me coloco também à disposição e foi um prazer. Claro? Você falou assim no Evangelho, não convide ninguém, não chame ninguém. Não chame ninguém. Falando de educação ou de convidar amigos? Tem os dois lados, mas especialmente de evocação. Especialmente de evocação, porque... eu acho que morreu, virou santo. Eu não sei como é que eu vou estar. De verdade, eu não sei como é que eu vou estar. Então deixa o outro lá. Posso fazer uma oração para que a pessoa, quem está desencarnado, mas também nem preciso falar, olha, fala que foi a Francine que fez essa oração, viu? Não. O mais importante é que a pessoa receba as energias positivas. Até porque, quando o Espírito de Luz vem dar mensagem, ele não vai lá e dar aquela assinatura. O mais importante é a mensagem. Assim, chamar pessoas para fazer em casa é legal? Também é bacana, mas não ser sempre. Você quer ir lá participar? Tá tudo certo.
Ah, meu amigo me chamou porque ele quer fazer o evangelho no lar na casa dele, ele não sabe, e ele quer que eu vá lá na casa dele, tudo bem. Olha, eu vou fazer 4 semanas, depois você faz sozinho. Porque é bem para É bem para casa, exatamente, é bem para casa. Até porque assim, quem sabe o que acontece em 4 paredes é só você. O vizinho não sabe, o amigo não sabe, né? Então, é você que sabe. Deixa eu perguntar. Claro. Mandar os áudios para as pessoas do Zap. Por exemplo, eu sempre mando mensagens para os alunos meus de áudio. Entendi. Mas com a música, com a palavra. Tranquilo, Tudo bem, tudo tranquilo, tudo bem. É levar a palavra para quem quer. Palavra para quem quer. Porque todos pedem, toda hora que eles me pedem memorar. Entendi. Aí eu falo assim, vocês não estão naquele É. Aí eu mando meia-noite, eles ficam meia-noite todo junto. Eu escuto No horário que pode, né? Não tem nenhum problema. Assim, por vezes, tá, gente? Francine. Eu acho só inconveniente, às vezes, assim, todo mundo manda mensagem pra todo mundo. E você não sabe se a pessoa quer receber ou não. Então eu acho legal você só perguntar, você gostaria de receber? Então isso eu fico top, mas assim, eu não gosto. Chama-se doutrinação cansativa, né? A pessoa já se né? Então, ou seja, são situações assim você que eu tá acho na que... rua, o cara numa praça lá, vem cá, você Alguma não tem coisa, então são momentos e momentos. Bom, já estou terminando, gente, já passei 5 minutos. Faço assim. É a forma de falar, tá na hora. A espiritualidade espera, gente, é isso mesmo. Tá tranquilo, agradeço. Bom, queridos, aqueles que se sentirem à vontade, então, em fechar os olhos, que possamos, então, agradecer. Sim, sempre primeiro agradecer. Agradecer a nossa existência corporal. Agradecer tudo aquilo que nós recebemos, sejam de coisas boas, ou daquelas dificuldades, porque de fato, Senhor, são nas dificuldades que aprendemos, são nos desafios colocados à nossa frente, nestes degraus que nos fazem batalhar pelo nosso esforço diário, a levantar os nossos braços, as nossas pernas, fortalecer a nossa moralidade, fortalecer a nossa vontade para que possamos crescermos espiritualmente, pois esse é o real e único objetivo de nós estarmos aqui reencarnados, passando por esta matéria, passando por estas dificuldades, no núcleo familiar que nos encontramos, nos ambientes a qual somos colocados. Que possamos ter a luz divina brilhando dentro de nós constantemente e que jamais possamos perder a fé. Que assim seja, graças a Deus, que todos tenham uma semana abençoada.